O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nosso Cristo Rei tenha piedade de todos nós que somos os seus súditos, que somos os seus filhos. Meus queridos irmãos, neste domingo, o último domingo do nosso ano litúrgico, nós celebramos a festa do Cristo Rei e também nós temos muitos exemplos bons e ruins de reis, de monarquias que passaram por este mundo para nos mostrar aquilo que Deus é, a monarquia de Deus, e também aquilo que Deus não é. Deus não é um Deus tirano, um rei que oprime as pessoas. Nós tivemos no mundo um tempo em que todos os países praticamente tinham reis que os governavam. Muitos deles católicos, reis e rainhas católicos, que foram um grande exemplo para o seu povo. O rei é para a sua população, para o seu povo, para os seus súditos, não uma pessoa que está ali para oprimi-los e para dar leis que eles não possam cumprir. Não. A figura do rei é o pai de família. O rei é aquele que rege o seu reino. Ele, então, toma conta de tudo para Deus. Ele é para ser a imagem do Pai do céu. Deus Pai é também, ou é sobretudo, aliás, aquele que rege o mundo inteiro, é o dono de tudo. Os reis desta terra não são donos, são administradores. Como bons administradores, eles fazem então acontecer o reino de Deus. Nós tivemos no Antigo Testamento também muitos reis, o exemplo maior é o rei Davi. O rei Davi é o grande exemplo de rei, mas o rei Davi não era isento de erros, de tropeços, de pecados até mesmo. Mas o rei Davi sabia voltar para Deus, se arrepender de seus pecados, pedir perdão e recomeçar, porque era apenas um homem. Todos os homens podem errar, mas precisam ter a dignidade de voltar para Deus, de voltar e pedir perdão por não ser aquilo que devem ser. Os reis que governavam o mundo, eles então eram esta imagem florescente do nosso Deus. Nós temos o rei Davi, que recebeu de Deus esta grande promessa:
a promessa de que o seu trono nunca ficaria vazio. E assim foi, veio o seu descendente, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que não é somente o descendente de Davi, mas é o próprio Deus. Ele é o próprio Rei do universo. Nosso Senhor veio para reinar. E nós encontramos o nosso Senhor aqui como um rei que está bastante fragilizado aparentemente. O nosso Rei Jesus aparece no Evangelho de hoje com uma coroa de espinhos na cabeça. O seu trono é feito de madeira, não a madeira nobre, mas a madeira da cruz. Nosso Rei está crucificado como um condenado. Estão do seu lado não pessoas virtuosas, pessoas que podem ajudá-lo a governar, como poderia ser uma rainha, como poderiam ser os duques ou outras funções, mas estão ao seu lado dois ladrões, que, segundo um deles, sofrem a mesma condenação. Jesus não sofre a condenação dele mesmo. Jesus está lá neste trono para sofrer a nossa condenação. O trono da cruz é nosso, e o nosso Rei foi lá e morreu a nossa morte. Ele viveu a zombaria no nosso lugar. Éramos nós que deveríamos estar crucificados, como aqueles dois ladrões. Nem sequer temes a Deus, disse São Dimas, o bom ladrão. Tu que sofres a mesma condenação, nós, na verdade, é Jesus que sofre a nossa condenação. É Ele quem assume as nossas culpas, porque nós somos os degredados filhos de Eva. Nós estávamos condenados ao inferno, porque a nossa vida só era pecado e morte. Mas Jesus veio para nos resgatar. Como um rei que sai à frente de uma guerra, também nosso Senhor Jesus Cristo sai à frente do seu povo e Ele nos resgata do mal, da morte, do pecado. Assim acontece quando nós somos batizados na cruz de Cristo. Como é que nós vamos fazer como este bom ladrão aqui? Receber esta promessa de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse dia da morte do São Dimas foi como o dia do seu batismo, porque o batismo nos dá o paraíso que nossos pais Adão e Eva haviam perdido, para eles e para nós, a sua descendência. Adão e Eva tinham a capacidade de passar o amor, a fé, tinham a capacidade de passar a vida eterna para os seus descendentes, e perderam isso por causa do pecado. O pecado corta a descendência do bem e nos dá uma descendência do mal, nos faz súditos de Satanás. O pecado é algo muito ruim, é algo com que não se brinca. Deve-se renunciar a ele, porque nosso Senhor veio dar a sua vida por nós na cruz para nos libertar justamente do pecado. Meus irmãos, nós temos uma realidade muito distante daquilo que Deus quer para nós. No nosso país, por exemplo, nós temos aqui um Supremo Tribunal Federal, um Supremo do nosso país, que pensa que é rei, que tem todos os poderes e que pensa que pode oprimir todas as pessoas, censurar, pode fazer e acontecer, pode escarnecer do povo, pode dizer gírias iníquas, gírias de bandidos até mesmo. Muitos deles estão fazendo um papel ridículo de servos de Satanás, um papel de que não são súditos de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por todos, e todos aqueles que governam, sejam reis ou presidentes, ou sejam legisladores, todos eles devem ser imagem do Deus invisível, porque nenhuma autoridade seria dada a nenhum homem
se não fosse concedida pelo próprio Deus do céu. É Ele quem tem toda a autoridade. E Ele concedeu essa autoridade a nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda a autoridade, seja lá do Supremo, seja aqui na sua casa, no seu lar, na sua família, foi dada por Deus. Também os pais na família são reis. Os patrões nas suas casas, nas suas empresas, são reis. A pessoa com seu pequeno negócio, sua pequena empresa, ela é rei. O homem e a mulher que saem para trabalhar são reis que governam a sua casa. São pessoas que estão aí para serem a imagem de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo só vai reinar se nós dermos espaço a Ele, se nós dermos essa abertura às coisas de Deus. Senão nós vamos mostrar para o mundo que quem reina sobre nós é Satanás. E certamente nós não queremos isso. Nós queremos que nosso Senhor Jesus Cristo reine. Se o pecado reinar sobre nós, se o pecado for mais forte do que a graça de Deus que nós recebemos no batismo, que nós recebemos depois de uma confissão, que nós recebemos na nossa oração, na Santa Missa e muito fortemente na Santa Comunhão, esta graça que nós recebemos na Eucaristia, se nós não deixarmos esta graça prevalecer, então outro rei poderá reinar sobre nós. Outro rei que fatalmente será aquele que é o iníquo, Satanás. O diabo quer imperar sobre o mundo, mas é Cristo quem tem toda a autoridade. Então deixemos que Ele reine sobre nós, deixemos que nosso Senhor Jesus Cristo seja verdadeiramente Rei e que tudo aquilo que o Senhor quer, a sua vontade, seja feita sobre toda a humanidade, sobre o nosso país que está essa bagunça, uma bagunça que não foi gerada pelo povo, não. O povo não está fazendo bagunça nenhuma. O povo deve sim fazer todo o esforço possível para que nosso Senhor Jesus Cristo reine e que os nossos governantes, aqueles que nos dirigem, que eles não nos tratem como filhos de Satanás, mas que eles nos tratem como servos, como súditos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abriu o paraíso. Que o paraíso seja aberto para todos e que os governos deste mundo possam também mostrar a lei de Deus, a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles possam fazer leis justas, leis que revelem o amor de nosso Deus. Meus irmãos, coloquemo-nos confiantemente nas mãos de nosso Senhor e que Ele nos ajude a vencer todo o mal em nós e também deixar que nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre tudo, sobre as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.